Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Nós vamos meditar neste podcast, o Evangelho do 13º domingo do tempo comum, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, porque Jesus dava a impressão de que se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Este respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então podemos dizer que esse evangelho do 13º domingo do tempo comum é o caminho do discipulado, Nós começamos hoje a ler a segunda parte do Evangelho de São Lucas. Até agora nós estamos no ano C. O ano C é o ano dedicado ao Evangelho de Lucas. A igreja, a liturgia, divide o ano em três etapas: o ano A, o ano B e o ano C. O ano A é o Evangelho de Mateus, o ano B é o Evangelho de Marcos e o ano C é o de Lucas. Nós estamos então meditando o Evangelho de São Lucas. E agora estamos entrando na segunda parte do Evangelho de São Lucas, que é a partir do versículo 51. Até então Jesus tinha permanecido na Galiléia. Agora não, agora ele parte decididamente para Jerusalém. E a caminhada que Jesus inicia com os discípulos é mais teológica que geográfica. Não é só sair da Galiléia e ir para Jerusalém. É uma caminhada mais teológica que geográfica. Não se trata de um diário de viagem, relatando só o que aconteceu ali, mas sim de um itinerário espiritual, ao longo do qual Jesus vai pedagogicamente apresentando aos discípulos a condição para permanecer discípulo, para o discipulado, que hoje nós chamamos de discipulado, que é preciso para ser discípulo de Cristo. E Jesus vai elencando durante essa caminhada. E essa caminhada até Jerusalém termina com a ressurreição, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E os discípulos são animados, exortados a seguir o mesmo caminho de Jesus. Tanto que o cristianismo, nos seus primórdios, não era chamado de cristianismo, era chamado o caminho. O caminho que leva à salvação, que leva ao discipulado de Cristo. E o texto de hoje, ele é dividido, podemos dividi-lo em duas partes. E ele desenvolve algumas exigências básicas para o discipulado. As três exigências que ficam bem evidentes no texto que acabamos de ouvir. A primeira está nos versículos 51 a 56, A primeira parte do Evangelho de hoje. E situa-nos no contexto da hostilidade entre judeus e samaritanos. Havia uma rivalidade ali entre os judeus, não se bicavam muito não. E Tiago e João, apóstolos de Jesus, desejam uma resposta agressiva à hostilidade dos samaritanos, que não quiseram receber Jesus. Eles falam em mandar fogo do céu, fazendo referência ao castigo que Elias infligiu aos seus adversários. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Mas Jesus não faz isso não. Jesus ensina que seu caminho não passa, nem passará pela imposição da força, nem pela resposta violenta. O cristianismo é a religião da não violência. E isto é algo que os discípulos nunca deverão esquecer, se querem ser discípulos de Cristo. A não violência. Na segunda parte, dos versículos 57 a 62, Lucas nos apresenta através de um diálogo entre Jesus e três pessoas anônimas. Dois ele convida para segui-los e um
vai de oferecido, né? E é interessante a gente observar as 3 respostas de Jesus, que são 3 condições para o discipulado, né? Na primeira situação, né, o sujeito se oferece para ser discípulo de Cristo. É interessante o que diz aqui o texto de Lucas, né? Jesus estava no caminho, né? Alguém disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores, né? E Jesus responde: as raposas têm toca, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É interessante, Jesus não facilitava em nada, né? Não enganava ninguém. Olha, você quer me seguir? Venha, mas não vai ter vida fácil. Jesus não nos promete conforto nem bem-estar. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O reino tem de ser infinitamente mais importante do que as comodidades pessoais. O reino tem que ser o centro de tudo. E a gente entende tantos missionários que deixaram suas terras e foram em lugares distantes para anunciar o Evangelho. Abriram mão de conforto, de comodidade, de uma série de coisas que poderiam ter para servir o Evangelho. Essa é a primeira condição, né? A segunda, né, é quando Jesus convida, né? Jesus disse a outra pessoa, também não cito o nome, siga-me. Esse foi convidado, siga-me, venha atrás de mim. E aí a resposta do sujeito: deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai, né? O seguimento de Cristo não pode ser adiado. Às vezes interpomos todos os tipos de pretextos, inclusive alguns legítimos, para não responder ao chamado do Senhor. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. É lógico que os mortos é uma obra, faz parte das obras de caridade sepultar os falecidos, né? Mas seguir o Senhor implica na convicção de que aquilo que deixamos para trás, né, fica nas mãos de Deus, né? Nós não somos insubstituíveis, né? A providência divina cuida de tudo. Então, quando você deixa a família, no caso desse, é deixar a família, você sabe que Deus vai cuidar da sua família e você se dedica integralmente ao Reino de Deus. Aliás, numa ordenação sacerdotal, lógico que o texto de hoje fala da vida cristã, não é específico para a vocação sacerdotal. Mas no rito de ordenação, é muito interessante aquele momento em que o candidato ao sacerdócio se despede da família. É um desapego. A partir de agora, estarei a serviço de uma família maior, a igreja. E o terceiro diálogo de Jesus, né, em que Jesus também diz aqui, ó, Jesus diz a outro, né, convida para, melhor, outro ainda diz a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa, né? Quer dizer, sugere, e Jesus diz assim, que ele deve se desapegar da família. Olha só, Jesus lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. O discípulo deve desapegar-se até da própria família, se for necessário. Não é ser contra a família, nada disso, é desapegar-se, né, para de fato ter o reino de Deus como proposta fundamental de sua vida. Nada, nem a própria família deve adiar o compromisso com o reino, né? Lógico, a gente continua amando, aliás, o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Você continua amando seu pai, sua mãe, querendo o bem e tal, mas a sua prioridade se volta para o reino de Deus. Testemunhar o reino de Deus. E aqui eu vejo, por exemplo, o belo testemunho de Santa Edith Stein, quando ela se converteu judia, uma família judia tradicional na Alemanha. A mãe não queria de modo algum que ela fosse batizada. Ela, com muito jeito, foi falando com a mãe e tal, até que ela foi batizada, deixou a vida acadêmica e foi ser carmelita. Quer dizer, ela conseguiu superar até os próprios laços familiares para estar a serviço de Deus. É isso que Cristo fala, tem que ser prioridade na vida. Esses ensinamentos sugerem que o discípulo é convidado a eliminar de sua vida tudo aquilo que possa ser um obstáculo no seu testemunho cotidiano do reino de Deus. Como eu disse, o evangelho de hoje não é específico para vocações sacerdotais ou consagradas, mas é a vocação cristã. A gente deve eliminar da nossa vida tudo aquilo que pode ser um empecilho para a gente viver o evangelho, testemunhar o reino de Deus. Além disso, o seguimento de Jesus exige algo fundamental: fidelidade. Então, assim, o cristão tem que ser fiel, alguém que tem fidelidade. Fidelidade a Cristo nos momentos de entusiasmo e também nos momentos de desânimo, tanto nos êxitos como nos fracassos. Fidelidade não por algum tempo, não é fogo de palha, mas por toda a vida.
pois essa é precisamente a grandeza do ser humano. Ele é o único ser sobre a Terra capaz de se entregar a um valor por toda a sua vida, né? O ser humano é movido por desejos. Outro dia eu vi um comentário muito bonito sobre isso, uma explicação belíssima, como muitas vezes o desejo nos dá força de viver. Que o nosso desejo de cristão seja ser santo, testemunhar com a própria vida o reino de Deus, viver de fato o discipulado de Cristo. Muito bem, obrigado pela atenção, a todos a minha bênção e um feliz domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.